Muitas pessoas não sabem, mas o 13º Cavaleiro de Ouro é um personagem canônico da obra de Cavaleiros do Zodíaco. Esse personagem aparece na saga Next Dimension, que também é a continuação canônica após a saga de Hades. Tanto essa história quanto esse personagem foram desenvolvidos pelo autor original, o Masami Kurumada. O 13º Cavaleiro de Ouro representa o signo de Ophiuco, também conhecido como Serpentário, e sua história foi revelada em Next Dimension. Atualmente essa saga está chegando ao seu fim, onde após ela teremos o início de uma nova saga. Até então os rumores indicam que essa nova saga irá finalmente abordar a saga de Zeus, porém ainda não podemos afirmar com certeza o que irá acontecer. Você deve estar se perguntando o que Odisseus de Ophiuco teria a ver com Ceia de Pégaso. E meus amigos, são inúmeros os aspectos que ligam esses dois. Primeiramente, Ceia de Pégaso está em coma na saga Next Dimension, e devido a isso, temos o desenrolar de toda essa história. Se não fosse para ajudar o Seiya, a Athena Saori não voltaria para o passado, e foi por essa viagem no tempo de Saori e seus cavaleiros que aconteceu uma distorção no fluxo temporal. Essa distorção então possibilitou a volta do 13º Cavaleiro de Ouro. Outra grande teoria é que o Cavaleiro de Ophiuco poderia estar envolvido com a cura de Seiya. Isso porque Asclépio, que foi o 13º Cavaleiro de Ouro original, e até mesmo Odisseus, que é o seu receptáculo, possuem poderes curativos. Apesar de serem os vilões em Next Dimension, seus poderes de cura são incrivelmente poderosos, e por isso podem estar ligados com a cura de Seiya no final dessa saga. Tanto Seiya quanto Odisseus têm o objetivo de salvarem a Athena de suas respectivas eras. Como sabemos, Seiya a todo custo protege a Athena Saori de todos os inimigos, enquanto Odisseus também fez de tudo para proteger a Sasha, a Athena de sua era. Ele não podendo sair do santuário devido a estar parcialmente possuído por Asclépio, Odisseus acaba enviando o tema de Pégaso para Florença, onde Sasha estava. Ele dá a tema a missão de proteger a Sasha, e como sabemos, o Cavaleiro de Pégaso é um amigo de infância da garota, e por isso utiliza todas as suas forças para protegê-la. Ele enfrenta o espectro de Papillon e aguarda agora um inimigo ainda mais poderoso. Porém, Odisseus, apesar de priorizar o bem-estar de Athena da sua era, ele ainda quer matar a Athena Saori que veio do futuro. Isso porque toda essa perturbação temporal foi causada por suas ações, e assim a sua era corre perigo, já que essa interferência de Athena do futuro trouxe grandes problemas, como o despertar de Asclépio, e por isso o santuário acaba entrando em uma crise interna, ficando vulnerável a ataques dos espectros de Hades, enviados por Pandora, deixando o santuário completamente exposto a ataques inimigos. Uma das teorias mais divulgadas nos últimos tempos seria a cura de Ceia de Pégaso por meio dos poderes de Odisseus de Ophiuco, o 13º Cavaleiro de Ouro. Como sabemos, Odisseus era um cavaleiro de prata na saga Next Dimension. Ele possuía poderes curativos e conseguiu salvar a vida de vários cavaleiros de ouro do século XVIII. Odisseus salvou a vida de Kaiser, o futuro cavaleiro de ouro de Leão, implantando o coração do Rei Leão em seu corpo. Ele também salvou o Escarlate de Escorpião, Doco de Libra, Xion de Ares, e ajudou Suikyo de Taça no tratamento de seu irmão mais novo chamado Suisho. Sendo assim, temos uma possibilidade de que o próprio Odisseus de Ophiuco no final dessa saga consiga curar o ferimento amaldiçoado no peito de Seiya. Talvez Odisseus volte para o futuro junto de Athena e seus cavaleiros de bronze, ou então ele utilize outras formas de ajudar o Cavaleiro de Pégaso. Na saga Next Dimension, além do surgimento do 13º Cavaleiro de Ouro e da Casa de Ophiuco, também conhecemos uma nova peça dessa nova armadura de ouro, sendo essa peça o Báculo de Ophiuco. Ophiuco, apesar de ser uma constelação de prata, na era mitológica seria uma constelação dourada, e por isso as 12 casas do Santuário de Athena, na verdade eram 13 casas zodiacais. Após Asclépio, o cavaleiro de Ophiuco mitológico, querer desafiar os deuses e governar o próprio santuário de Athena, ele foi banido do santuário. Sua alma foi aprisionada no Tártaro, em um local onde nem mesmo Hades iria. Seu signo dourado se tornou uma constelação de prata, e até mesmo sua casa zodiacal foi completamente soterrada. Porém, tudo isso retorna na saga Next Dimension,
com a ressurreição de Odisseus, como sendo o novo corpo que será possuído por Asclépio. Ele leva consigo o báculo da armadura de Ofilco, onde podemos entender que está concentrados os maiores poderes desse cavaleiro e dessa constelação. Por isso, o báculo de Ofilco pode ser uma peça importante, onde Atena e os demais cavaleiros possam levá-lo para o futuro, para assim salvar o cavaleiro de Pégaso, utilizando dessa maneira os poderes curativos do báculo de Serpentário. Outra teoria que domina a internet há vários anos é o despertar de China de Cobra com a primeira Amazona de Ouro canônica de Cavaleiros do Zodíaco. Como sabemos, China de Cobra, na verdade, seria a Amazona de Prata de Ofilco. Isso porque aqui no Brasil seu nome foi traduzido de forma equivocada, porém no original seu nome realmente é China de Ofilco. China, sendo a Amazona de Prata de Ofilco, tem uma ligação direta com Odisseus e Asclépio, que seriam os representantes dessa constelação no passado. Como sabemos, na própria saga Next Dimension, China foi controlada momentaneamente pelo Cavaleiro de Serpentário, porém ainda não sabemos se foi o maligno Asclépio ou se foi Odisseus quem tentou possuir o seu corpo. Porém, China acaba tentando matar o Seiya, sendo impedida por Marin, e posteriormente a Amazona de Prata ainda encontra as ruínas da casa de Ofilco. Dessa forma podemos perceber a ligação que China tem com essa constelação mitológica, podendo assim que a Amazona de Prata desperte ao menos momentaneamente a armadura de ouro de Ofilco no futuro, e talvez esteja envolvida na cura de Seiya. Como sabemos, ela já salvou o Cavaleiro de Pégaso inúmeras vezes na história, e talvez dessa vez ela o salve novamente, porém agora com um poder equivalente aos Cavaleiros de Ouro. Uma teoria bizarra, porém também possível, é que Seiya de Pégaso seja o próximo vilão de Cavaleiros do Zodíaco. Isso pode surpreender muitos de nós fãs. Seiya ser visto como um vilão é algo inesperado para todos, porém não é impossível. Como sabemos, o Cavaleiro de Pégaso é protegido pelo signo de Sagitário, porém quando adicionamos o signo de Ofilco no calendário, sua data de nascimento, sendo o dia 1º de dezembro, passa a ser protegida pela constelação de Ofilco. Sendo assim, Seiya poderia teoricamente utilizar a armadura desta constelação, abrindo assim também um provável vínculo com Asclépio. E no caso de uma derrota de Asclépio para os Cavaleiros de Bronze no passado, ele poderia aproveitar a distorção temporal e possuir o corpo de Seiya no futuro, algo que já foi possível de acontecer, vendo que China já foi possuída momentaneamente por ele, mesmo estando no futuro. Seiya possuído por Asclépio seria o inimigo mais difícil de Atena e os Cavaleiros de Bronze enfrentarem. E com certeza, essa teoria daria uma história um tanto quanto diferente. E o que vocês acham sobre isso? Outra possibilidade bem provável de acontecer em Next Dimension seria a cura de Seiya pelo sangue de Odisseus. Como sabemos, o Cavaleiro de Ofilco tem o tão comentado sangue dourado. Esse seria um sangue com propriedades curativas muito além do comum. Odisseus até mesmo curou o Cavaleiro de Ouro Escarlate de uma doença causada pela picada de um raro escorpião. Escarlate começou a se tornar invisível após esse fato, e com o tempo seu corpo sumiria por completo, onde o cavaleiro não apenas se tornaria invisível, mas também intangível, e assim desapareceria da existência. Odisseus foi capaz de curar essa doença de Escarlate, utilizando o seu sangue, e por isso, provavelmente, ele poderia curar a ferida amaldiçoada de Seiya também. Lembrando que o Pégaso tem apenas 3 dias de vida, até que a maldição de Hades o mate. Seiya também pode despertar de seu coma de forma inconsciente, assim como vimos no filme Prólogo do Céu, após Seiya ficar na cadeira de rodas por um período e completamente inconsciente, ele recobrou a sua consciência sozinho. O cavaleiro simplesmente acordou, porém com grandes dificuldades de queimar o seu cosmo, além de que toda vez que o fazia, seu peito doía de uma forma que ele sentia a espada de Hades perfurando novamente o seu corpo. Na saga Next Dimension, Seiya poderia despertar de alguma forma natural também, talvez por sentir que Atena e seus amigos estejam em perigo no passado, já que a batalha final na casa de Ofilco se aproxima. Levando em consideração a teoria anterior, podemos dizer que Seiya, ao despertar, seguiria os mesmos passos de Saori e de seus amigos, indo em direção do Monte Olimpo. Lá ele tomaria o mesmo caminho no Rio Galáctico de Cronos, sendo o cordão de flores deixado por Atena.
Seiya iria a caminho do passado, na Guerra Santa do século XVIII. Após chegar ao santuário, com todos os cavaleiros daquela época sendo afetados pela técnica do sono profundo de Odisseus, Seiya não teria dificuldades para subir as 12 casas zodiacais e chegaria facilmente até a casa de Ofiuco, onde finalmente lutaria. Com certeza uma luta entre Seiya de Pégaso e Odisseus de Ofiuco é algo que todos gostariam de ver, tendo de um lado o guerreiro mais fiel de Atena e do outro o traidor que tentou usurpar o trono da deusa na Terra. E vocês gostariam de ver essa batalha? Comentem aí para eu saber. Assim como no filme Prólogo do Céu, onde Seiya na batalha final contra o deus Sol Apolo desperta sua nova armadura de Pégaso, eu gostaria que essa armadura fosse canonizada em Next Dimension. Chamada de a milagrosa armadura de Pégaso, essa vestimenta lendária poderia ser a armadura que Seiya desperta para enfrentar o 13º Cavaleiro de Ouro. Muitos dos fãs, assim como eu, acham o design dessa armadura simplesmente incrível e queríamos vê-la sendo usada novamente em uma batalha. Algo que não seja apenas um único golpe contra um deus, mas sim uma luta de verdade. Uma das últimas possibilidades dessa finalização na saga Next Dimension seria finalmente a intervenção de Zeus. Como sabemos, o todo-poderoso Zeus é o pai de Atena, e foi ele quem confiou à Terra a sua amada filha. Acredito que Zeus não será um deus maligno na história de Cavaleiros do Zodíaco, e provavelmente poderia intervir a favor de Atena nesta batalha. Zeus poderia estar envolvido com o despertar de Seiya, ou talvez com a queda de Asclépio. Como sabemos, Masami Kurumada, que é o autor de Saint Seiya, já divulgou que está trabalhando em uma próxima saga, após Next Dimension, sendo que nessa saga pode ser que encontremos a tão sonhada saga Zeus. E no mais, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?